Como eu disse no início, esta semana e a semana que vem nós vamos estar falando sobre Páscoa aqui, né? A Páscoa do Senhor. E vamos abrir a nossa Bíblia que fala lá em 1 Coríntios capítulo 5. Eu coloquei em destaque aí o versículo 7. Aqui no verso 6 diz assim: não é boa a vossa jactância, algumas a vossa vanglória, o vosso trabalho, a vossa vaidade, né? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aqui o apóstolo Paulo está sendo usado por Deus para justamente falar que acrescentaram, aplicaram a lei de maneira hipócrita. Jesus chamava os fariseus e os saduceus de hipócritas. Então, aqui Paulo fala à igreja de Corinto, essa palavra é para hoje. Verso 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Verso 8. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho e nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: por Moisés veio a lei, mas por Jesus Cristo veio a graça e a verdade. Não que a lei fosse mentirosa, mas a lei ela veio por um período. E é justamente isso que nós vamos falar aqui, nessa manhã. O pecado entrou na terra, na raça humana, pela desobediência. E o conserto foi feito pelo primeiro obediente, porque Jesus obedeceu a tudo ao Pai. Foi obediente até a morte de cruz. Então é nisso que nós temos que nos fixar. Ele nos amou primeiro. Antes de muitos falam assim: eu te amo, Jesus, eu te amo, meu Deus. Mas você tem noção disso que você está falando? Amar a Deus repercute em obediência, em primeiro lugar. Na obediência vem o processo da justificação, como eu falei semana passada, de Romanos 8,30, né? Fala ali, aos que predestinou, chamou, os que chamou, justificou. Você vê que ele já coloca como uma obra pronta. Aos que justificou, glorificou. Fomos chamados, fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Seja por determinação de Deus, seja pela presciência dele. Eu não estou aqui para aprofundar na soteriologia. Ele nos chama. Agora, a palavra do Senhor diz: muitos foram chamados, poucos foram os escolhidos. Porque o escolhido de Deus é aquele que faz a vontade de Deus, não é aquele que achar: eu sou um eleito de Deus, então posso fazer o que eu quiser. Não. A palavra do Senhor é muito bem clara. Somos açoitados, somos disciplinados por Deus. E aquele que acha que está sem disciplina, porque a disciplina faz parte de todos, ele não é filho, é bastardo. Como é que podemos ser adotados como filho? Porque realmente a palavra diz, né? Jesus veio para os seus não receberam. Estão falando do judeu. Mas todo aquele que o recebeu, seja judeu ou seja gentio, é adotado como filho. Agora, não basta isso. Basta caminhar segundo a vontade. Não é fazendo sacrifícios, não é pelas nossas obras, entendeu? É pela obediência. A santificação, o processo da justificação vem pela obediência. Erramos, tropeçamos, é como eu falei aqui no início. 1 João é bem claro dizer que aquele que diz que não comete pecado é mentiroso, a verdade não está nele. Agora, o João já na sua velhice, ele disse assim: filho, não pequei, mas se pecar, tens um advogado.
Jesus ainda está como advogado. Evangelho de João, capítulo 6, diz que ele veio para o mundo não para condenar, ele veio para salvar. O que condena o homem é a incredulidade. Então, crendo no Senhor Jesus, ele fez a maior parte por nós. E qual é a nossa participação? Obediência, crer. Nós, cristãos protestantes, sendo históricos, tradicionais, ou pentecostais ou neopentecostais, nós temos a Bíblia Sagrada como a nossa fonte de informação suficiente para isso, principalmente o Novo Testamento, como eu já disse aqui, o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu pediria para os irmãos abrirem lá em Êxodo, capítulo 12. Eu vou ficar à vontade porque são 9h28, geralmente eu fico até um pouco antes das 10, porque esse assunto vai continuar na semana que vem. Entendeu? Então vou trazer pontos aqui, vou até marcar o que já foi lido, né? Então já lemos aqui 1 Coríntios, capítulo 5, versos 6, 7 e 8. E agora nós vamos para Êxodo, capítulo 12. Êxodo capítulo 12, vamos aqui no verso 11. Olha o que diz. Ao comerem, estejam prontos para sair. Olha a ordenança de Deus. Cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos continuar aqui. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. 14. Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem como decreto perpétuo. Você vê que eu li em Coríntios. Façamos festa. A justiça de Deus ela é perfeita. Por exemplo, como é que eu posso comer, comemorar, se outras pessoas vão morrer lá fora? Porque é pedido que pegue esse sangue do cordeiro imolado, que vai servir de alimento, né? Coloque o sangue nos umbrais das portas. E aqui é claro, aonde tiver a marca do sangue, o anjo do Senhor vai passar adiante. E verdadeiramente isso aconteceu. Essa foi a última praga. Foi aí que o faraó liberou o povo. Agora, foi vontade de Deus que o faraó endurecesse o coração. Mas endureceu o coração não para castigar os hebreus, mas para sim você vê o cumprimento de todas as pragas. E o faraó teve o seu primogênito ferido também de morte. Mas mesmo assim ele ainda vai perseguir o povo que Moisés coloca o seu cajado, o mar vermelho abre, eles vão a pé enxuto, e mesmo assim o faraó manda os seus carros irem atrás. Quando chega na outra borda do mar vermelho, Moisés coloca o seu cajado, o mar volta de novo e muitos morreram ali. Até tipificam isso, né? Tem cânticos, né, que falam assim, não se importe porque atrás vem faraó. Porque o faraó ali, ele era uma autoridade também constituída por Deus, mas para o mal. Nós sabemos quem é o mal. O mal é o inimigo das nossas almas. Muitas das vezes
Somos atingidos até por dados inflamados malignos, mas podemos rebatê-la com a palavra, com o escudo da fé. É o evangelho da graça. É isso que nós temos que compreender. Então, na antiga aliança, Deus disse a Moisés, e Moisés disse a Arão, é o povo, que fizesse isso. Se a família fosse pequena, chamasse até outras pessoas. E deu aquele decreto. Se a gente for para o início aqui, do capítulo 12, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve-se dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito. Quando fala cordeiro ou cabrito, sem defeito, que não tenha passado pelo cruzamento com fêmea, né? Porque isso já tipifica aquilo que João Batista, quando está batizando e ele vê o Senhor Jesus, dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós já passamos uma linha em volta disso aqui. Nos evangelhos, Mateus 26, 27, Mateus 26, de 26 a 27, né? Marcos 14, de 22 a 25, Lucas 22, de 7 a 20, João capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 é a última ceia. Agora, em 1 Coríntios 11, de 23 a 30, que muitos só lembram dessa passagem no dia de ceia, geralmente é ministrado isso. Vamos aqui. 11, né? Do 23 ao 30, ele diz: porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em minha memória. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, entre vós há muitos fracos espirituais, e doentes espirituais e doentes físicos. E muitos que já dormem acabam falecendo por causa disso. E aí vai depender da misericórdia de Deus. Mas, pastor Zelito, não é um simbolismo? É um simbolismo. Isso aí, Lutero, na Reforma, ainda acreditava numa questão espiritual nos elementos, né, da ceia, porque na Igreja Católica você tem um dogma da transubstanciação, de que ali o corpo de Cristo ele é materializado na hóstia, né? E é também um tipo de pão sem fermento que é feito, não deve morder, né? Isso aí segundo a tradição católica. Agora, como o pão simboliza a carne do cordeiro, nós temos que comer como eles lá comiam e como os discípulos comeram na ceia. Claro que são elementos. Isso aí, Calvino, Zwinglio, que também foi um reformador na Suíça, contemporâneo de Calvino, eles são apenas símbolos.
o pão continua sendo pão e o cálice de vinho, ou como alguns falam, suco de uva ou vinho sem mistura, né? Continua sendo a mesma coisa. Agora eles simbolizam o quê? Apontam para quê? Para o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E isso, você vê que Jesus já tinha isso em ideia de colocar na mente dos homens. Quando Abraão foi vitorioso, ele apresentou dízimos de despojos. Há uma figura que apareceu para ele chamada Melquisedeque, lá em Gênesis 14, verso 18 a 20. Gênesis 14, verso 18 e 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém. Essa Salém vai ser no futuro que é Jerusalém. Trouxe pão e vinho para este. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. E Jesus, ele é colocado como sumo sacerdote, como diz Hebreus capítulo 3. Sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. Verso 19. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus do Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Quer dizer, as premissas dos despojos de guerra foi apresentado a Deus. Agora, esse também é um assunto muito polêmico nos dias de hoje, porque tem pastor que não gosta de falar sobre isso, porque ele quer se apegar à questão de falar sobre dízimo. E o dízimo, na graça, ele não é obrigatório. É como oferta. Cada um contribui o que é proposto no seu coração. E porque há mudança de sacerdócio. Esse aqui está falando do sacerdócio do Deus Altíssimo. Em Moisés tem um sacerdócio levítico. Hoje o nosso sacerdócio é desse Melquisedeque, que é o sacerdócio de Cristo. Mas por que eu queria falar dos elementos de pão e vinho? Porque lá você vê que Melquisedeque trouxe pão e vinho. E aqui, nesses textos que eu falei, e lendo de 1 Coríntios 11, esses elementos estão aí para simbolizar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Ali fala assim: aquele que come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso que ele diz ali: examinai, pois, o homem a si mesmo e coma e beba. A gente pode voltar lá para o texto de novo, para a gente ter essa percepção. Examine, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque tem algumas denominações, não, se não pode ser se estiver em pecado. Aí eu digo, quem é que não está em pecado? Quem é que não foi nascido debaixo do pecado? Agora, em Cristo, nós temos a esperança da salvação. Porque o que Paulo está dizendo ali em Romanos, no capítulo 3? Nos tornamos inúteis, não buscamos a Deus, não há um justo sequer. Dependemos de Deus para tudo. Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. E eu gosto de ficar com a palavra. E é essa palavra que tem ensinado até os dias de hoje para eu poder apresentar isso toda quarta-feira aqui. Eu acho interessante isso. Para a gente finalizar aqui, vamos para Hebreus 7. Você vê, Hebreus 7, verso de 7 a 8, que diz assim: